Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me assistindo. Meu nome é Matheus. Eu vim trazer uma palavra de Deus para nós. Bom, se encontra tanto em Eclesiastes quanto em Provérbios, que diz, Provérbios 27, versículo 20 diz: O Sheol e a destruição são insaciáveis. Se você parar para pensar, né? É como se fosse o inferno, né? O fogo não para. Como insaciáveis são os olhos do homem. Você vê que em Eclesiastes também diz. Eclesiastes capítulo 1, versículo 8. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. E isso é uma coisa impressionante se a gente parar para analisar, né? Por mais que eu acho que o Thiago Brunet fala sobre isso, né? Eu não cheguei a ler um livro dele, mas eu já ouvi ele falando em algum podcast, falando sobre os prazeres. E uma classe de prazeres que ele fala são os prazeres que são insaciáveis. Você percebe que a gente come uma vez, a gente não fica saciado, no sentido de nunca mais comer. Volta de novo essa fome, volta de novo essa necessidade. E olha que interessante, por mais que a gente olhe as coisas, por mais que a gente absorva informações, a nossa mente, ela continua, ela só, cada vez mais, entendeu? Cada vez mais informação entra. Quanto mais a gente analisa algo, mais informação a gente tira daquele algo. A nossa mente, os nossos olhos não se cansam, mas cada vez mais eles aprendem com isso. Tem vários aprendizados que a gente pode tirar somente de uma afirmação. Eu ouvi alguém dizer que provérbios e eclesiastes são feitos para que a gente leia, né, um provérbio, um, uma frase, né, de provérbios e pense bastante nele. Eu gosto de ler, eu leio discorrido, né, corrido. Bom, Eclesiastes capítulo 11, versículo 5 em diante também diz. Melhor dizendo, Eclesiastes capítulo 4, versículo 8 diz: Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Tá aí um problema, né? Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. Eu gosto desse versículo porque ele me faz refletir. Sempre que alguém faz alguma associação, eu já paro e penso, por que ele falou isso? Ele fala sobre os olhos, não se satisfaziam com sua riqueza. E no final ele diz, isso é um trabalho por demais ingrato. Você vê que a insaciedade está ligada com a insatisfação, com a ingratidão, melhor dizendo. Porque quando a gente é grato, a gente de alguma forma se sente melhor, a gente se sente, estou bem, estou satisfeito com aquilo que eu tenho. Mas isso é causado por causa do reconhecimento daquilo que nós temos. Quando nós não reconhecemos o que temos, nós ficamos muito mais propensos a olhar para o lado. Ah, a grama do vizinho é mais verde. Quem nunca ouviu essa frase? Por que você está olhando para a grama do vizinho e não, em vez de cuidar do seu jardim? Você está olhando para as coisas que você tem? Ou você está olhando somente para aquilo que o outro tem? Reconhecer os dons, talentos, habilidades, aquilo que Deus colocou dentro de nós. Tem a parábola dos talentos que tem o cara enterrou o único talento que tinha. É interessante, daria pra gente ler essa passagem. Se eu não me engano, tá escrito em Mateus.
Parábola do semeador. Que a parábola que fala sobre... Não é a parábola do semeador. Ah, lembrei. É a parábola que fala do... Meu Deus. Achei, parábola dos talentos, vamos lá. E também parábola dos talentos. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também, olha que interessante, se a gente for ver a aplicação é a execução, né? Então, quando a gente executa algo, melhor a gente fica naquilo. E a gente acaba adquirindo outros dons por causa da aplicação que a gente está fazendo. Eu tenho a habilidade de falar. E quanto mais eu aplico essa habilidade de falar, outras coisas se melhoram. Outros dons, outras habilidades se melhoram. Habilidade de postura, comunicação, posicionamento. Também de gravação, edição de vídeo, porque eu tenho que aprender a editar também para postar. Então, várias coisas vão somando juntas. Eu vou adquirindo mais dons porque eu estou exercendo um dom, que é o dom de falar. Falando para várias pessoas. Continuando. Aplicou-os e ganhou mais 5. Então, quem não aplica... Ai, ai, ai. Está perdendo chance de ganhar mais 5 dons. Também, o que tinha mais 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Então você vê que ele coloca no muito depois do resultado que os administradores tiveram. Por fim, então nenhum deles foi promovido sem ter feito algo antes. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Se você não está usando, outra pessoa pode usar, tá vendo? Olha o que a Bíblia nos ensina: realocação de recursos. Alocação. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Nossa! Pois a quem tem,
mais será dado. E terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Eu entendo que quem usa o que tem, tem mais. Como eu estou usando meu dom de comunicação. E eu vou adquirindo mais dons. Continuando. E lancem fora o servo inútil, nossa, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Que situação, né? Você vê que a gente tem que ser grato pelo que a gente tem, reconhecer os nossos dons e utilizá-los. E isso não nos impede de nós buscarmos multiplicar os nossos dons, nossos talentos. Ou seja, eu tenho um dom. Então, a multiplicação vem através da utilização. Quanto mais eu utilizo, tanto melhor eu fico, quanto mais coisas eu ganho. Quanto mais eu estudo, mais informação, mais conhecimento. Eu gravei um shorts falando sobre isso, vídeo curto, que fala exatamente sobre isso. E esse é o vídeo de hoje e é isso que eu queria passar para vocês. Para que nós venhamos olhar para aquilo que a gente tem dentro, usar os nossos dons. Tem outro shorts que eu falei, né? Monetize os seus dons. Às vezes, a forma como Deus quer que você prospere é através daquilo que Ele já te deu. Quantas vezes eu já procurei fazer aquilo que eu tinha que aprender antes para poder aplicar, quando na verdade eu só precisava aplicar o que eu já tinha. E quando eu comecei a aplicar o que eu já tinha, eu comecei a encontrar inclusive a satisfação. Porque tá ligado com o propósito, aquilo que nós já temos, aquilo que nós carregamos de forma natural. Ah, como é que eu faço para descobrir meu dom? Como é que eu faço para descobrir o meu talento? É algo natural que você faz, geralmente é um hobby. Você toca violão, bateria, não sei. Isso é uma habilidade que você adquiriu, claro. Mas tá ligado com um dom dentro de você, um dom musical. Você tem dons artísticos dentro de você. Então, isso acaba sendo algo que você aprende com mais facilidade. É como o Clifford, no livro Descubra Seus Pontos Fortes, diz: tem um talento chamado output, que é um talento de obtenção de informações. Então você tem mais facilidade de obter informação, de reter informações. Pessoas com temperamento melancólico, eu não gravei ainda, mas vou gravar algum vídeo falando especificamente sobre os temperamentos. Também tem os 5 traços de caráter. É como se fosse uma árvore. Tem a parte de dentro e a parte de fora. A parte de dentro, a essência, são os temperamentos: colérico, melancólico, fleumático e sanguíneo. Ou seja, o colérico é dominante, o, o fleumático é paciente, o sanguíneo é extrovertido e o melancólico é analítico. Meu temperamento é melancólico. E geralmente o talento melancólico, que é o meu, tem mais facilidade para obtenção de informações. Se você vê um professor, geralmente um professor de forma geral, assim, na escola, quando você imagina uma imagem de um professor, geralmente tem a imagem de alguém magro, com óculos, com o corpo, geralmente com o meu estilo de corpo. No meu livro, no meu e-book, Mapeamento da Árvore Interna, Descubra a Sua Identidade, Missão e Propósito, eu falo sobre isso. Os tipos de corpo, tem os quadrados, tem os retângulos, tem, melhor dizendo, quadrado, tem um retângulo mesmo. O meu é mais retangular, tem os circulares, tem os triângulos invertidos, que é os 5 traços de caráter. Você pode pesquisar no YouTube e quanto mais informação a gente tiver sobre nós mesmos, quanto mais autoconhecimento, é por incrível que pareça, parece que a gente tem mais contentamento. Só que isso não é algo que a gente fica o tempo todo olhando e analisando. A gente, se você parar para ver, quando a gente acorda, o que acontece? Os nossos sentidos são ativados. E os nossos sentidos são ativados para dentro ou para fora. Sons nos acordam, a galinha, sei lá, despertador, alarme, coisas externas. Nós abrimos os olhos, entram informações, você vê imagens, né? Imagens do quê? Daquilo que a gente está vendo. A gente não olha para dentro de nós mesmos. O que, que eu estou pensando? O que, que aconteceu? Tem que ser de forma intencional. Só se for de forma intencional que a gente para e pensa, tá?
quem eu sou, o que, que Deus quer de mim nesse dia de hoje e tal, se a gente não para de forma intencional, agradecer, identificar, reconhecer aquilo que nós já temos, Deus nos deu e que nós podemos utilizar, facilmente nós vamos olhar para o lado e vamos nos comparar com os outros e vamos acabar caindo na famosa insaciedade, querer mais, trabalhar para ter mais, e você chega numa situação em que você é igual esse cara de Eclesiastes. Ele não tinha irmão, ele vivia solitário, e mas mesmo assim ele continuava trabalhando e ele não se questionava: por que é que eu tenho trabalhado tanto? Por que é que eu tenho trabalhado tanto? Mas basicamente é isso. Que nós venhamos nos contentar com aquilo que nós temos, utilizar os dons que temos e ser bons administradores, porque é através dessa boa administração de recursos que nós conseguimos ter mais satisfação, contentamento. É isso.